Tem uma dor que é praticamente universal no mundo moderno, sabe? Com certeza. É aquela sensação bem familiar e um tanto frustrante de olhar para a conta de celular no final do mês e ver um valor altíssimo. E ter a absoluta certeza de que se está pagando por algo que não foi usado, né? Isso, exatamente. São planos confusos, gigabytes que somem no ar e aquelas fidelidades intermináveis que parecem correntes invisíveis. Quem nunca sentiu que a relação com a operadora de telefonia é, no mínimo, desequilibrada? E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje começa exatamente nesse ponto de atrito. É um ponto de atrito gigante para a maioria das pessoas. Pois é. Nós vamos examinar a transcrição de uma apresentação ao vivo, transmitida diretamente lá de Barcelona. Ela foi feita pelo Thiago Alexandre, que é o presidente da iGreen Energy, e também da recém-lançada iGreen Telecom. Ele estava apresentando isso na maior feira de tecnologia e telecomunicações do mundo, né? E lendo os documentos, a empolgação do discurso é bem palpável. Muito. E o nosso objetivo aqui, para quem acompanha a gente, é extrair as pepitas de ouro dessa fonte. O foco é entender as engrenagens desse negócio. A nossa missão hoje é desvendar como uma empresa que curiosamente começou conectando fazendas de energia solar a consumidores finais está agora tentando abalar as estruturas de um mercado colossal. Colossal é a palavra certa. Sim, porque estamos falando do mercado de telefonia móvel do Brasil, que possui nada menos que 250 milhões de linhas ativas. E o que a gente vai analisar é a estratégia em comum deles. É tipo uma mistura de infraestrutura de operadoras digitais, que a gente chama de MVNO, combinada com um modelo super agressivo de licenciamento e vendas diretas e um sistema gamificado. E para quem sempre escuta as nossas análises, vale lembrar a nossa regra de ouro de sempre. Nós vamos olhar para tudo isso de forma totalmente imparcial. Exato. Totalmente neutra. A gente vai dissecar os números que foram apresentados na fonte, as estratégias de mercado e a psicologia por trás dessa expansão bilionária. Não estamos aqui para julgar ou endossar nada, apenas para entender a mecânica da coisa toda. E para entender essa mecânica, a gente tem que voltar para a história de origem da empresa. Toda empresa que cresce rápido parece nascer de um momento eureka, né? E a história contada pelo Thiago lá na apresentação ilustra isso perfeitamente. Ele relatou que ele, a esposa e a mãe dividiam um plano de família tradicional. Aquele pacote padrão que muita gente tem. Isso. Eles pagavam R$ 400 mensais por um pacote de 200 gigabytes de internet. Daí um dia ele recebe aquela clássica ligação da operadora oferecendo um suposto bônus. O famoso bônus que custa caro. Pois é, a proposta era dobrar a internet para 400 gigabytes por R$ 200 a mais na fatura. Esse é o padrão clássico do upsell no varejo de telecomunicações. É uma oferta que é desenhada para parecer financeiramente lógica ali na hora da ligação, mas que raramente acompanha uma análise real da necessidade de consumo do cliente. E o resultado, segundo o relato lá no palco, foi que a conta da família saltou rapidamente para R$ 600 mensais. R$ 600 é muito dinheiro para uma conta de telefone. É um absurdo, e aí vem o choque de realidade. Algum tempo depois, ele decidiu checar o consumo real de dados da família no aplicativo da operadora. E o que ele descobriu foi... assustador, eu diria. Muito assustador. Ele usava, em média, 10 gigas. A mãe usava uns 9 gigas e a esposa cerca de 6 gigas. Juntos, os três haviam consumido menos de 30 gigabytes no mês inteiro. Ou seja, eles estavam pagando R$ 600 por um balde de 400 gigabytes, mas usando apenas uma caneca de 30. Exatamente. E o sentimento descrito por ele no palco em Barcelona foi bem literal. Ele disse, e eu cito aqui, "Eu estou sendo roubado, isso é um assalto." Foi essa indignação crônica de pagar por um desperdício invisível que virou combustível para a nova operadora. Porque ele percebeu que as pessoas simplesmente não faziam ideia de quanto consumiam. Os aplicativos das operadoras tradicionais não facilitavam essa visualização. É um salto e tanto, né? De uma indignação pessoal para a criação de uma empresa de telecomunicações. Com certeza, mas a verdadeira sacada estrutural não é só a revolta com o preço,
é como eles viabilizaram essa operação toda. Porque pensa bem, criar uma operadora de telefonia do zero, construindo antenas, passando fibra ótica, comprando espectro em leilão do governo, exigiria trilhões e décadas de trabalho. E é aí que entra a figura da tal da MVNO, né? Exato. A operadora móvel com rede virtual. O que é fascinante aqui é que a eGreen Telecom não constrói infraestrutura física pesada. Eles usam a infraestrutura das gigantes que já estão lá estabelecidas. Mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Por que uma operadora gigante que gastou bilhões construindo torres deixaria uma empresa menor usar a rede dela para competir no mesmo mercado? Parece um tiro no pé. É um excelente ponto, mas as gigantes permitem isso porque é uma forma de monetizar a capacidade ociosa da rede delas. E sem gastar um centavo com marketing, lojas físicas ou aquisição de clientes. A infraestrutura já está lá operando. Ah, entendi. Então, quando a iGreen entra como MVNO, a gigante da telecomunicação recebe pelo uso da rede nos bastidores. O documento menciona, por exemplo, que eles têm um acordo de roaming com a Claro. Roaming para garantir o sinal nacional, né? Isso. Esse conceito de roaming é fundamental. Significa que o chip é programado para buscar sempre o melhor sinal. Se a rede primária falhar em algum local, o celular se conecta automaticamente à rede da Claro. Garantindo que o sinal fique impecável no país todo. Na prática, a iGreen foca só na camada de serviço, no aplicativo e na venda. Eles terceirizam o trabalho sujo das antenas. Exatamente. E o tamanho desse mercado é um detalhe que chama muita atenção na transcrição. Sim, os números. O Brasil tem 250 milhões de linhas ativas. Gente, é mais linha de celular do que habitante no país. Mas de acordo com os dados apresentados, apenas 1,5% dessas linhas estão nas mãos de operadoras digitais. Um abismo. É um abismo total. E se a gente conectar isso ao cenário internacional, a discrepância fica mais evidente. A fonte destaca que em lugares tipo Singapura, 45% dos clientes já migraram para operadoras digitais. 45%. E aqui a gente está em 1,5%. Pois é. Na Dinamarca, no Reino Unido, a curva de adoção também é altíssima. A motivação para essa migração lá fora é buscar menos burocracia e fugir daquela fidelidade engessada que prende o consumidor por 12 meses sob pena de multa. E a tese central da apresentação é que o Brasil inevitavelmente vai seguir esse mesmo caminho. Mas só o fato de ser uma operadora digital não convence ninguém a trocar de chip. Com certeza não. Eles precisavam de um produto que atacasse aquela dor dos R$600. O plano básico que eles lançaram custa R$ 54,90. Mas os diferenciais são o verdadeiro gancho. Primeiro, os dados que não foram usados acumulam para o mês seguinte. Isso muda o jogo. Muito. Se o cliente usou só metade da franquia, o resto não evapora à meia-noite do último dia do mês. E segundo, eles introduziram a função de downgrade direto no aplicativo. Que no jargão do mercado significa permitir que o cliente reduza o próprio plano para uma versão mais barata com poucos cliques. Sem ter que ligar e falar com um atendente treinado para dificultar o processo. Exatamente, tem até uma anedota bem curiosa sobre isso. O presidente contou que estava testando o plano mais caro da empresa, o de R$ 99,00, e em 2 meses ele percebeu que tinha acumulado quase 100 gigas de internet não utilizada. Olha só. Daí ele exigiu que a própria equipe de tecnologia criasse um botão no aplicativo para que ele pudesse reduzir o plano para o de R$ 54,00 instantaneamente. É contraintuitivo, né? Uma empresa facilitar a redução do próprio faturamento. Mas a estratégia aqui é trocar o lucro imediato pela confiança e pela retenção a longo prazo. Além disso, não tem fidelidade e o suporte é 24 horas via WhatsApp. Essa estrutura toda ganha uma dimensão muito mais densa quando a gente olha quem está bancando a operação, porque não é um grupo de amigos numa garagem. Longe disso. A iGreen começou lá em dezembro de 2021, operando no setor elétrico com energia solar por assinatura. E cresceram tão rápido que ainda no primeiro ano 50% do negócio foi adquirido pela Comert e pela Vibra. E para dar perspectiva para quem está escutando, a Vibra é o 6º maior CNPJ do Brasil. Faturando mais de 100 bilhões de reais por ano, é uma musculatura financeira brutal para sustentar a telefonia. E os números refletem isso.
Quando eles decidiram lançar a telefonia em 2024, eles já tinham uns 100 mil clientes no setor de energia. Corta para o ano seguinte, 2025, e chegaram a quase 500 mil clientes totais. É um salto impressionante. E a projeção feita lá em Barcelona é fechar março de 2026 com quase 600 mil clientes. Mas um crescimento tão explosivo traz um desafio na mesma proporção: o cancelamento, o churn. Claro, como segurar 500 mil de pessoas? Para manter essa base, a estratégia vai muito além do sinal de celular. Eles desenvolveram um clube de benefícios que atua como uma barreira de saída fortíssima. A ideia é tentar zerar o custo percebido da fatura mensal através de descontos no consumo diário. A transcrição cita exemplos muito tangíveis. Eles dão 30% de desconto na Domino's, 60% no Cinemark, incluindo pipoca, e 15% na Netshoes. E o exemplo que mais ilustra a matemática psicológica deles é o da farmácia. O clube oferece de 40% a 70% de desconto em medicamentos genéricos na Drogasil. Considerando o preço dos remédios hoje, a argumentação é irrefutável. Com uma única ida à farmácia no mês, a economia gerada pode passar de R$50. O que praticamente cobre o custo integral daquele plano de celular de R$ 54,90. Na cabeça de quem paga a conta, a telefonia deixou de ser uma despesa e passou a ser subsidiada pelos descontos. Essa alteração de percepção é brilhante. Mas ter um bom produto e descontos não explica a velocidade com que eles estão conectando novos lares. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O verdadeiro motor está no modelo de distribuição. O modelo de remuneração. Isso. Vamos imaginar uma loja tradicional de bairro que vende capinha de celular. Quando o dono dessa loja vende um chip de uma grande operadora, ele ganha uma comissão única, de R$5 a R$15, e nunca mais vê um centavo daquele cliente, mesmo que o cliente pague a conta por 10 anos. O modelo da iGreen subverte essa lógica ao instituir a renda recorrente. Quem conecta o cliente ganha de R$7 a R$14 todos os meses, religiosamente, enquanto o cliente continuar pagando a fatura. E a engenharia financeira, para ser um licenciado, uma espécie de microfranquia, é o coração dessa expansão. A licença custa R$ 549, um valor promocional. Originalmente seria R$ 1.098. Então a barreira de entrada é relativamente baixa. E a estrutura de retorno foi desenhada para gerar ganhos rápidos com o tal do bônus start. A matemática desse bônus é bem agressiva, né? Bastante. Quando o licenciado vende o plano de R$ 54,90 para um novo cliente, 100% desse valor no primeiro mês vai direto para o bolso do vendedor. Ou seja, a empresa demanda receita no primeiro mês para capitalizar quem está vendendo. Com 10 clientes, a pessoa já recupera os R$ 549 investidos. Exato. E a partir do segundo mês entra o lucro recorrente. A apresentação está cheia de exemplos de como isso entra no dia a dia. Tem aquela história do motorista de aplicativo. Essa ilustra perfeitamente. Imagina o cenário. O passageiro entra no carro para uma viagem de 5 minutos. O motorista oferece o primeiro mês de telefonia grátis, sem fidelidade. E o pulo do gato é que ele faz a portabilidade ali mesmo no trânsito, em poucos minutos. O passageiro testa de graça, se não gostar ele volta para a operadora antiga, mas se ele continuar, o motorista construiu uma renda recorrente. E tem mais. O dono da licença que cadastrou esse motorista ganha de R$ 1 a R$ 8 por cada cliente que o motorista conectar indiretamente. É uma máquina de comissionamento em rede. E o interessante é que essa teia não para nos licenciados. Ela se estende para o consumidor final através de gamificação e cashback. Como funciona esse cashback para quem não comprou a licença de negócio? Se o cliente comum gostar e indicar alguém, ele ganha R$ 3,50 de cashback recorrente. Todo mês. Então, se ele indicar 15 pessoas, ele ganha mais de R$ 52 em créditos, ele praticamente zera a própria conta de R$ 54,90. E o licenciado original, que começou tudo, continua ganhando os bônus e os royalties, que podem chegar a R$ 10,50 sobre esses clientes indicados indiretamente. O sistema transforma o cliente satisfeito no melhor vendedor da marca. Falando em vendedor, a gente precisa mencionar as recompensas. O presidente dedicou um bom tempo lá em Barcelona para falar do plano de carreira. Os prêmios são extravagantes. Chamam muita atenção. Ele citou
Um cruzeiro fretado para 1.000 pessoas, que ele chamou de Barretão 70 anos em alto mar. Para os diretores, tem viagem para o Caribe para 100 pessoas. E para os acionistas, tem uma viagem marcada para os Estados Unidos no dia 27 de abril. O topo dessa hierarquia tem números desenhados para impressionar. Existem hoje 8 pessoas no nível máximo, os acionistas royais 5K, faturando em média R$200 mil por mês. R$200 mil? Sim. E a promessa oficial é entregar 15 supercarros esportivos na convenção Green Expert lá no ginásio do Ibirapuera, no IMB, em 26 de abril de 2026. Eles vendem uma mudança de vida e a ambição descrita nos documentos não reconhece fronteiras. O presidente falou muito lá na Espanha sobre dominação mundial. Já abriram mercado nos Estados Unidos. Exato. Um licenciado do interior do Brasil pode conectar clientes americanos via internet e ganhar comissões de 4 a 7 dólares por linha. E já planejam expandir para a América Latina, rendendo ganhos em pesos e soles. Ele já tem 32 mil pessoas licenciadas fazendo isso. O que nos leva a tentar sintetizar tudo isso. Do ponto de vista de negócios, a genialidade da operação está em fundir mecanismos que geralmente operam separados. Sim. Primeiro, eles pegaram uma dor real, o desperdício de dados, e transformaram no gatilho de entrada. Segundo, aplicaram um modelo de rede e gamificação sobre um serviço essencial. E terceiro, ancoraram isso na infraestrutura de gigantes como Vibra, Commerce e Claro. O resultado é essa projeção de 600 mil lares. E o que isso significa na prática para quem está ouvindo e prestando atenção nas mudanças do mercado? A telefonia e a energia estão deixando de ser boletos impessoais sem rosto. O seu fornecedor passa a ser o seu vizinho, o motorista do aplicativo ou alguém no grupo da família no WhatsApp. A infraestrutura básica virou um produto de indicação orgânica. E isso levanta uma questão estrutural bem profunda para a gente refletir. Se o futuro dos serviços essenciais for inteiramente baseado em contatos pessoais e redes gamificadas, em que momento isso satura? E mais importante, como fica a privacidade, quando não é mais uma corporação anônima, mas o seu próprio amigo que gerencia e ganha comissão sobre o seu consumo diário? A linha entre as nossas relações íntimas e as metas de vendas fica muito, muito fina. Fica aí essa provocação sobre os limites invisíveis de transformar a nossa rede de contatos em uma rede de transações comerciais.